noite! Boa noite! Sejam todos bem-vindos. Mais uma Arena dos Saberes, é uma honra entrar na sua casa, nessa noite em que a gente quer celebrar a poesia. Diz o poeta: não sei se canto o mundo ou se o mundo me canta. Sou pássaro da terra e voo nas margens do tempo. Carrego o vento nas mãos e os sonhos no peito, tecendo com versos a história que o silêncio não conta. Começamos assim, poetizando a vida, como a trajetória do nosso convidado. Ele é promotor de justiça por profissão, poeta por vocação. Ele percorreu caminhos onde a justiça e a literatura se entrelaçam. Membro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 4. Hoje, a gente recebe com muita honra o maior poeta vivo do país, Carlos Nejá. E no terceiro sinal, reunimos aqui os gaúchos hoje. Assim como o Nejá, que é dos Pampas, do Rio Grande do Sul, ela também é do Rio Grande do Sul, com sua alma vibrante, talento inesgotável, da icônica Terça Insana, a memorável Teodora Abdala. Ela transita com maestria entre o humor irreverente e a emoção mais profunda. Atualmente ela presta uma emocionante homenagem a Dercy Gonçalves com o espetáculo Nasci pra Ser Dercy. Recebemos hoje Grace Janucas. E na nossa banda Arena dos Saberes de hoje, a gente tem uma convidada muito especial. Ela é multiartista, psicanalista, poeta, cantora, bailarina, com influências na bossa nova, jazz, MPB e samba. Ela transforma suas apresentações em uma fusão única de música, poesia e movimento. Diretamente das Minas Gerais, seja bem-vinda, Renata Araújo. Quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, sabe menos do que eu, porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Ai de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Muito bem. Vamos aplaudir nossa banda. André, Eduardo, Beto, Julie, André, nossa maestra Laura. E como eu disse aqui, a gente recebe hoje o nosso maior poeta brasileiro. Que honra ter você aqui, Nejá. Ô, Gabriel, a honra é minha. E, sobretudo, nesse programa que eu tenho acompanhado de grande êxito e de grande aceitação. Eu aqui sou poeta perto da terra para ser plantado. Mas, de qualquer maneira, é uma alegria poder participar com vocês. E também com esse auditório aqui maravilhoso. Maravilhoso. Nejá, o nosso André Torquato, que é o nosso antropólogo para causas espinhosas. Sim. O nosso André quer ser poeta. Ele queria que eu perguntasse para você como é que ele faz para ele se transformar num poeta. Olha,
ele já deve ter dentro dele essa seiva, essa árvore. É só ele olhar melhor que a árvore vai crescer. Olha que coisa mais linda. Nossa, vou sair daqui inspirado. Renasci como ser humano. Tem que regar. Tem que regar. Que maravilha, muito obrigado. Não é? Aliás, poeta, o Brasil que já teve um Carlos Drummond de Andrade, um Mário Quintana, um Olavo Bilac, um Castro Alves, que tem um Nejar, que tem uma Adélia Prado. Eu acho que uma das grandes questões do poeta é esse olhar para os cotidianos, né? A Adélia tem um poema que ela diz assim: Deus às vezes me tira a poesia, eu vejo uma pedra e vejo uma pedra só. Porque geralmente o poeta vê além, né? Mas é interessante, eu estou me lembrando. Tu falaste, porque tu sabe do meu carinho, da minha admiração por ti, meu irmão Levantino. Eu me lembrei do nosso Mário Quintana, que era meu amigo. E, de repente, me lembrei de Drummond, com o seu poema Pedra no Meio do Caminho. A minha geração tentou tirar essa pedra. Em vez de simplesmente suportar essa pedra, transformar essa pedra numa nova realidade, numa nova visão, numa visão épica do mundo e das coisas, e, sobretudo, uma visão também espiritual, porque o homem não é apenas um animal político, é um ser que olha para a eternidade, e a eternidade tem que olhar para ele também, porque nós lidamos, não, André? Nós lidamos com a palavra. E a palavra que nos cria, que nos revela. No início era o verbo. No início era o verbo, e o verbo se fez Deus. Não é? E o Espírito pairava sobre a face das águas, da face do abismo. Uma coisa muito bonita na sua vida, né, Nejar, de promotor de justiça, de um promotor muito justo, de um grande escritor que você é essa dimensão do sagrado, a sua relação com Deus, né? Como você sente, como você planifica na sua vida esse amor a Deus e dá testemunho disso. Porque Deus permanece. Deus também é palavra. A palavra permanece. A palavra viva. Agora, a minha grande experiência, essa experiência com Deus, eu me sinto pequeno, cada vez menor. Porque, na verdade, nós temos que um dia ser sementes. A palavra é semente. Se nós não ficamos pequenos como a semente, nós não vamos brotar. E nós temos que brotar e mudar as coisas. Nós não podemos aceitar as coisas como são. Nós é que mudamos as coisas, não são as coisas que nos mudam. E eu sei que esse público pensa junto a mesma coisa. Porque o povo tem uma grande sabedoria. A palavra vem do povo. Nós usamos uma palavra que vem da fala do povo. Até o momento que também nós somos palavra. E eu aqui estou sendo palavra também, para poder abraçar cada um de vocês nessa noite. Se sinta abraçado por nós, então, também. Vamos ouvir agora o que o filho do Nejar tem a dizer sobre o pai. O filho que é um grande escritor também,
tem a dizer sobre esse poeta inspirador que é o seu pai. É impossível e insano resumir o amor que eu sinto pelo meu pai em um minuto. Meu pai, diferente da maior parte dos escritores, escreve olhando para cima, não para a folha. É como se alguém estivesse soletrando, soprando as palavras em seu ouvido. Meu pai faz chover. Sua voz é como se fosse um relâmpago. Não bastasse escrever bonito, ainda fala bonito. Escutar ele é sempre ter um trovão em nossa frente. Meu carinho, pai. Te amo. Fabrício Capenejar. Eu quero dizer que eu também amo muito meu filho. Tenho muito orgulho dele. Eu me recordo que, na infância, ele tinha até dificuldade de falar. Ele venceu tudo. Ele superou tudo. Hoje, ele não é só um grande poeta. Não é porque é meu filho, não. Mas ele é filho da palavra. Isso que permanece. Eu estou aqui emocionado, porque eu não pensava de me fazerem essa surpresa. Você merece. Poeta, vamos agora falar um pouquinho aqui com a Renata Araújo, que veio das Minas Gerais para fazer parte do nosso programa hoje. Seja bem-vinda, Renata. É bom estar perto desse poeta, não é? Sempre. A poesia, ela é sempre essa nascente, né, que nos envolve o corpo, a alma e nos faz caminhar sempre. Eu amo a poesia, a escrita, a palavra. Cantada também. Cantada, escrita. Então você vai cantar pra gente agora, Renata. Vamos lá. Vamos lá? Eu vou recitar Eu vou recitar um poema autoral antes de cantar. E ele fala o seguinte: não sei o que pode acontecer quando eu abro as portas de mim. Só me cabe o ato de fazer. Vamos lá. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada que eu nunca passei. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Daqui a pouco a gente fala mais. A Renata continua aqui com a gente no programa, com essa participação super especial. Muito legal ter você Obrigada aqui. pela oportunidade. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de alguns dos seus livros. Eu trouxe aqui todo o segundo bloco do programa. A gente tem uma dica e eu vou falar de novo desse livro, que é Memórias de Outra Idade, do Carlos Nejar. Está aqui. Mas eu quero fazer uma viagem aqui. Ele tem uma das melhores enciclopédias da literatura brasileira, que é uma obra-prima em que você faz uma análise profunda dos grandes escritores do Brasil, que já está na
quarta edição? Quarta edição. E vai para a quinta. Vai para a quinta edição. Mas aqui a gente tem a Carta aos Loucos. Carta aos Loucos? Quem são os loucos, Nejar? São os loucos de Deus. São os loucos de Deus? Quem são os loucos de Deus? São aqueles que vivem pela fé e creem no impossível, onde não há concorrência. Que bonito isso. E o título um dia foi me dado por um grande escritor e meu amigo Dionísio Silva. Ele era Que é o meu homem das editor, palavras, né? que era o fala homem das palavras. da história das palavras, de cada uma das palavras. Então, esse título se deve muito a ele, mas lógico, que o interior do livro é uma carta aos loucos. E até eu tive um colega nos idos lá da academia que dizia assim, Nejar escreveu para os loucos. E eu, com os botões, eu pensava em Fernando Pessoa, amanhã é dos loucos de hoje. É. Erasmo de Roterdã, que escreveu para os loucos também, sobre a loucura. Erasmo de Rotterdam, etc. Mas a loucura, tem uma palavra de Paulo que diz que a loucura dos homens é sabedoria para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E o humano cavalo? O humano cavalo fala da brutalidade. É um personagem que era comandante até de um destacamento e ele escondia dentro de si o cavalo. Um dia estava com o filho em casa e ele dá um coice violento e o filho voa e descobre que o pai era um cavalo. E aí vocês vão pensar, o Nejar está inventando, mas a gente tem que inventar. Para a palavra poder se inventar, não é isso? Então, aí ocorreu que o filho ficou muito preocupado porque tinha um bacilo dentro de si do cavalo. Ele não sabia como se libertar dessa herança terrível. Aí ele descobriu que o poder era da palavra. E ele começou a usar a palavra e começaram a sair os cavalos do homem. Alguns cavalos saíam dos homens e iam para repartições públicas, para sedes legislativas. Com todo o respeito. Com todo respeito. E este livro aqui? Mas aí, só para terminar aí o filho consegue tirar o cavalo do pai, mas o que acontece? O cavalo era o que sustentava, era a força do pai. No momento que morre o cavalo, o pai morre. Só que depois, os que lerem o romance vão saber o que acontece. Não dá para dizer agora. E olha, e nesse livro aqui, da Nações, o nosso poeta faz um diálogo da poesia com o direito. Eu abri uma página aqui, por acaso, e veio aqui, aos senhores do tributo. Não vim para oferendas, nem para impor a lei e sua lava, temores e espadas, vim para dar ao homem sua morada. Não me cobreis tributos de passagem por um rio que teci com meus teares e naveguei com remos descidos das árvores. Não me cobreis tributos de hospedagem na casa onde a vida me alojou. Não me cobreis tributos, vim e me vou. Depois, ciosos, recolham os despojos e dos erros dos ossos presos ao meio, fazei o que bem mereço. Que coisa linda. Chalita, eu só queria fazer duas pequenas observações.
eu fui também, cheguei ao fim do Ministério Público. Não é o fim do Ministério Público. Ai de nós, se não existe o Ministério Público. É uma Instituição. É uma instituição que eu admiro e eu amo, porque é a instituição de cavaleiro andante. Um dia até, João Cabral, que era meu amigo, me perguntou: Nejar, como tu pode ser promotor sendo poeta? Porque há uma ideia terrível do promotor como acusador sistemático. Eu confesso a vocês que muitas vezes eu pedi absolvição, porque a prova, quando é frágil, nós não podemos nos atrelar ao carro da injustiça. Aliás, Por causa da consciência. Nejar, aliás, porque é um promotor de justiça, não um promotor de acusação. Exatamente. Né? Bom, então eu disse a ele: olha, João, o promotor é um cavaleiro andante de justiça. Quando realiza justiça, realiza o melhor poema. Porque não é apenas uma realização pessoal, é uma realização coletiva. Está ali em nome do povo, está ali em nome da sociedade, está ali em nome de uma justiça que está inserida no coração do homem. Isso que eu queria dizer de um outro aspecto que eu não posso esquecer. A Academia Brasileira de Filosofia. Eu sou presidente emérito. Um dia eu tomei posse e eu lembro que o saudoso Ricardo Moderno, filósofo, eu tomei posse naquela academia na inauguração da nova sede, que é a casa de uma grande figura política de um gaúcho, não é? E que aconteceu curiosamente. Eu, quando era do Conselho de Cultura, eu fiz um parecer para ele voltar os seus despojos para o Rio Grande do Sul. E ele me acolheu, em primeiro lugar, na casa dele, com a casa do nome dele. Há uma espécie de justiça até pós-morte, a gente não sabe. Meu amigo Nejar, que honra ter você aqui. Pena que o tempo corre tão rapidamente. A honra é minha. Mas quero te agradecer. Estou ao lado do meu amigo. Que você continue fazendo poemas lindos, iluminando a nossa vida. Obrigado. Que Deus te abençoe muito. Obrigado, eu preciso, sim. E daqui a pouco a gente volta, agora com a Grace Januca. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Muito bem. Essa é Renata Araújo, com a participação especial aqui no Arena de hoje. Mais uma vez, obrigado. Obrigada eu por estar aqui, a oportunidade de estar com essa plateia sensacional. Bem,
E todo o segundo bloco a gente abre com uma dica de livros. Eu acabei de falar com ele aqui, nosso amado poeta Carlos Nejar. Fica essa dica dele, em que ele fala um pouco sobre a sua memória, sobre as vivências que ele teve. É um livro que fala muito das dores da vida, dos medos, dos sustos, mas que fala da alegria, que fala da paixão, que fala do sonho, que fala da arte. Então, nossa dica aqui, Carlos Nejar. E hoje a gente recebe uma mulher que eu sou apaixonado por ela. Confessamente apaixonado. Eu sou apaixonada por ti, pela tua elegância, tua delicadeza, tua cultura, tua inteligência. É muito bom ter você aqui. Obrigada, é muito meu bom. amor. É um prazer, prazer. Grace, plateia maravilhosa. Você faz tantos papéis incríveis. Inclusive, gente, eu tive a honra de ter essa mulher fazendo uma peça minha. Exatamente, Hortense, a velha. A velha. Hortência, você já começava reclamando do pão. Você conversava com uma gambá grávida, com uma irmã morta, com uma goteira. Isso. É uma história muito bonita de uma mulher que está no que restou do estabelecimento que ela administrava, que era um antigo cabaré. E ali ela está naquelas ruínas, lembrando do cabaré sempre como um lugar de liberdade, onde passaram pessoas com, sabe, porque teve em tempos de muita opressão, às vezes é nesses lugares em que o pensamento pode ser livre, né? Então, assim, e ela, várias pessoas que a gente não sabe se é da cabeça dela ou não, de ficção ou não, mas ela falava de Freud, ela falava de José Maquiavel, exatamente, todo Picasso, exatamente. Um texto maravilhoso do Chalita. E agora ela está fazendo Desi Gonçalves. Exato. Que é um texto lindo, 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 que você está plena. É impressionante, assim, como a Desi deve se sentir acariciada onde ela está, na luz, vendo você fazer com tanta elegância, com tanta grandeza, com tanto humor, Desi Gonçalves. Esse é um texto escrito e dirigido pelo Kiko Rieser, um novo autor, produzido pela Ventilador de Talentos, e assim, para mim chegou esse convite de uma forma, foi uma surpresa, eu acabei conseguindo, eu tinha tempo, eu tinha agenda para poder fazer, e nós não imaginávamos que o espetáculo ia virar o que virou. Virou uma coisa, nós ganhamos todos os prêmios, né? O Kiko ganhou o Bibi Ferreira, eu ganhei o Shell, a PCA, o PRIO de melhor. Então, assim, e é uma oportunidade de conhecer a Desi Gonçalves por trás daquele estereótipo, né? Da velha louca, desbocada. Se vê a importância da Desi para a comédia brasileira, para a construção de uma linha, de um estilo de comédia, de um tempo de comédia brasileiro, também como uma precursora do feminismo, que nem ela se dizia assim, mas ela enfiou pela porta por todas nós, né? Por nós, todas as mulheres, ela lutou muito, foi muito discriminada, muito incompreendida também pela genialidade dela, uma mulher super empreendedora, à frente do seu tempo, e que tinha uma esperteza muito grande. Ela sabia o que levava o público dela para o teatro, com muito brilhantismo, e era isso que sustentava a família. Ela passou pela teatro-revista, o teatro-revista pelas comédias mais populares, o cinema, a TV. A Desi Gonçalves extraordinária. E ela fazia uma autoironia, ela com ela mesma, com a vida dela, né? Exato. Não, e a Desi, ela tinha uma visão, sabe? Às vezes ela falava aquelas coisas assim, mas de uma sabedoria, de uma visão de mundo, de um entendimento. Eu acho que ela foi uma pessoa que não pôde deixar de ser o que ela era, né? Por mais que tentaram moldá-la e tudo mais, ela tinha uma originalidade muito grande, uma presença de espírito muito grande, muito, muito divertida, muito bem-humorada, muito observadora. E ela, eu acho que ela foi uma grande precursora, assim, de um pensamento independente feminino, além das barreiras da sociedade. Ela nasceu em 1907, né? E veio até
os 102 anos. E ela brincava quando aparecia plantão do Jornal Nacional que achavam que era a morte dela. Não é, não. Não pensa, não. Eu vou enganando essa turma aí, né? Exato. Não, Você conviveu com ela? Você conhece? Não tive a oportunidade de conviver. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, uma vez que o Jornal da Tarde, do Grupo Estadão, do Estado de São Paulo, eles promoveram um encontro das novas comediantes com a grande mestra. Então era a Dercy, nós fomos assisti-la, Denise Fraga, Rose Campos, Mira, estava a Cristiane Trisserre, eu, e estava também Maria Alice Vergueiro. Nossa. Foi um encontro de mulheres, atrizes da comédia, enfim, da comédia e do desaforo, né? Da comédia e desaforo. Vamos para uma homenagem aqui para Grace Janucca. Oi, mãe, tudo bem? E eu vou contar aqui uma história rápida, 1 minutinho, né? Uma história que aconteceu faz muito tempo, eu tinha uns 7, 8 anos de idade. E foi antes do período da Terça Insana, minha mãe talvez nem se lembre dessa história. Imagina assim, a minha mãe estava fazendo um espetáculo extremamente pesado, denso, um drama, né, policial, com temas de violência doméstica, era muito forte, né? E a cena era mais ou menos assim, né? Então, estava acontecendo uma grande violência no palco, minha mãe estava sendo agredida pelo parceiro dela, de repente se ouvia um tiro, ficava tudo escuro, pá! E um silêncio. Né? Uma cena dramática. Só que de repente se escuta lá no fundo uma criança gritando: "Não bate na minha mãe!" E obviamente, né, aquela cena que era para ser dramática, densa, acabou se tornando muito engraçada, né? E todo mundo caiu na gargalhada, né? Eu quero deixar essa história aqui para mostrar como sempre foi muito próxima e muito transparente essa relação que eu tive com a minha mãe, que eu tenho sempre. Eu amo fazer parte, eu sou entusiasta das conquistas da minha mãe. E é uma honra dizer que eu sou filho dela. Obrigado, produção, pelo convite. Beijo, mãe. Te amo. Ai, que amor. Ai, Nicolas. Você lembra disso? Lembro. E ainda nesse mesmo espetáculo, aquela coisa, eu tinha o Nicolas, tinha que ensaiar, tinha que ir pro espetáculo, então assim, eu não tinha com quem deixá-lo, né? Eu estava separada, não tinha ninguém na minha família aqui. Então, às vezes, eu tinha alguém né, uma babá que eu contratava, mas eu não ia deixar ele lá sozinho em casa, né? Então, ele ia pro camarim, alguma coisa assim, e às vezes dava uma espiadinha, mas eu lembro disso. E lembro numa outra peça que também tinha uma morte, e só se ouve uma vozinha assim: "Viu como o revólver é perigoso?" Enfim, eu acho que o Nicolas, como muitos filhos de artista, né? Ele acabou tendo contato com arte muito cedo e com essa coisa do imaginário. E ele até toca e tudo, mas ele preferiu seguir outra profissão. Outra profissão. Ô Grace, como é que nasceu Terça Insana? Bom, a Terça Insana nasceu da minha indignação no final dos anos 90. Eu achava que o mundo estava se transformando muito, né? A gente tinha muitas mudanças do pensamento e a nossa comédia não estava traduzindo essas mudanças do pensamento. Então, a gente tem, sempre falo isso, a gente tinha a maior passeata LGBTQIAP+, do mundo, mas os homossexuais e toda essa galera continuava sendo ridicularizada em todos os programas de televisão, em todas as peças, ainda continuava sendo motivo de chacota. E há muitos anos, desde que eu comecei a minha carreira, eu busco fazer uma comédia que ria de nós como Autoironia mesmo, né? Autoironia, não rir do outro por alguma coisa que o outro... Esse humor do bullying infantil, essa coisa escolar, adolescente, né? Eu acho que é uma coisa instalada um pouco na nossa sociedade. Eu acho que nós que trabalhamos com comédia, a gente precisa, e trabalhamos com arte e com cultura, a gente precisa pensar um pouco a responsabilidade que a gente tem em tudo que a gente leva para o palco, né? O que isso instiga e o que isso institucionaliza. Então, assim, há muitos anos eu persigo essa comédia,
que é uma comédia autocrítica, né? Não rio do outro, rio de mim e rio de nós como sociedade. Quando eu criei a Terça Insana, eu queria abrir o espaço para que os atores que fossem talentosos e criativos pudessem se tornar autores dos seus próprios textos e personagens, para que a gente fosse em busca de uma tradução da revolução que estava acontecendo na nossa sociedade. E aí começou como um projeto assim, onde eu abri um palco para que os atores trocassem ideias, né, sobre comédia. Eu imaginava que era um projeto voltado inicialmente para a própria classe teatral, para a gente pensar mesmo, desenvolver estilo. Então tinha algumas regras. Não pode piada pronta, não pode rir do outro, não pode fazer imitação e sempre tem que ter um texto novo, uma personagem nova, original. É isso. Então, esse era o desafio que eu lançava para os elencos fixos, que a gente teve vários. E aí, assim, inicialmente, foi um projeto voltado para a própria classe e que, de repente, um amigo trazia outro, um ator trazia... e virou um fenômeno e, de repente, nem eu conseguia entrar lá de tão lotado. E uma quantidade de artistas que foi passando por lá, né? Muitos. Talentos foram nascendo. Ali virou um laboratório. 400 400 atores, isso é impressionante, entre né? músicos, 400 artistas, assim. E nós fizemos encontros extraordinários, assim. Coisas, sabe, de pessoas que vieram... participaram, né? Porque tinha sempre 3 convidados por semana, né? Cada semana um show novo. Então, assim, muitas pessoas passaram por lá, de várias gerações, esses encontros de geração. E uma coisa que a gente sempre pensava em fazer, em resgatar, música de várias música brasileira de várias gerações, então assim, figurinos, então assim, era muito recheado de estudo, tudo que a gente levava ao palco, apesar da gente estar fazendo um show novo toda semana, tudo tinha muita pesquisa, muito aprofundamento, tanto que teve um ano que nós abrimos a temporada com uma homenagem para o Darcy Ribeiro. O tema era Viva o Povo Brasileiro. Eu lembro disso. E, então, todos nós, toda a galera estudou Darcy e tal, e criamos várias coisas em cima do Darcy Ribeiro. Então, assim, sempre essa pesquisa e sempre tentando achar uma linha de comédia que traduza o nosso país. Muito legal. Daqui a pouco a gente volta com a Grace Januca, com a Renata Araújo e com vocês. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único. Tenho minha casa pra olhar. Eu não posso ficar. Oba! Estamos de volta diretamente desse teatro lindo aqui, Teatro de Arena do Sesc Copacabana, nessa parceria do Sesc do Rio de Janeiro com a TV Cultura. É o programa que mais fala de peças de teatro, que mais leva as pessoas a irem ao teatro e que mais divulga a literatura. Então é uma honra estar com vocês. Quero agradecer aqui hoje o pessoal de Duque de Caxias, Vaz Lobo, Taquara, Campo Grande. E hoje a gente tem a Renata aqui, que já cantou pra gente, mas eu quero conversar um pouquinho com você agora, Renata. Como é que a música chegou na sua vida? Charlita, desde muita eternidade. Eu me recordo, eu comecei a dançar balé com 4 anos. Com 3, minha segunda mãe me ensinou a fazer sambá. Então a música já estava aí no ritmo da pulsação. E aí, passando um tempo, eu comecei a fazer aula de canto. E aí eu fui entendendo, Charlita, que só a escrita, só a dança não conseguia
transmitir isso que tem aqui dentro. Eu precisava de mais colocar isso. E também ainda fui estudar psicanálise, fiz administração, pós-graduei em marketing. E depois falei, não, gente, vou para psicanálise, formei em psicanálise, atendo consultório. Eu juntei tudo. Então, juntei a música, a dança, a voz, o corpo. Como o corpo também... quando a palavra escapa, né, não consegue captar tudo, né? Tem hora que a palavra não diz tudo. Sempre é assim na comunicação, né? Algo sempre escapa. Eu acho que o corpo vem nisso, nessa tentativa de dizer para além. Né? Então une tudo agora cantando mais pra gente. Vamos lá. Gente, vão comigo, tá? Vão comigo. Ô Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Madalena, o que é meu não se divide, nem tão pouco se admite. Quem do nosso amor duvide, até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. O Madalena, o Madalena, o mar, o Madalena, o Madalena. Obrigada. Anota aí, gente. Renata Araújo, atravessar-te. Através da arte. É aquilo que te atravessa. Oba, muito bom. Obrigada. Coisa boa que é a arte, não, Grace? A arte nos abraça, ela nos consola, ela nos projeta, ela nos dá, ela nos traz alento às vezes, porque às vezes não sabe o que, mas nem por quê, mas de repente tu te dá de cara com uma obra de arte e ela te arrebata, ela te traz, às vezes justamente sem palavras e sem, é uma imagem, é uma coisa que aquilo te surpreende, te catapulta para um outro estado de sentimento. Então, eu acho que, por mais que queiram depreciar o artista, algumas pessoas e tal, a arte sempre foi o lugar onde nós sobrevivemos, como dizia, acho que essa frase é dele, né, do Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida não basta. E como outras coisas, né, é um abraço. É um conforto, porque a vida, né? A gente está num mundo muito consumista. A gente está nos lugares assim. Olha o que é um centro de uma cidade, aquela loucura, aquela correria, aquele desespero para a sobrevivência. Todos nós, o tempo inteiro, sabe? É preciso ter alguma coisa que te abrace, que te dê um colo. E a arte eu acho, esse lugar sempre do nosso conforto. Pela beleza, pela delicadeza, pela graça, pelo humano que ela traz, pela surpresa que ela pode trazer, pela humanidade ressignificada que ela traz pra gente, né? Eu acho que é uma coisa tão genial, assim, você está falando desse corre-corre das grandes cidades, né? De repente as pessoas entram num teatro. A gente está aqui num teatro de arena. As pessoas entram, elas sentam, tocam o primeiro sinal, tocam o segundo sinal, tocam... Os artistas já estão há 2 horas se preparando, pensando. Aí chegam no palco e ali vão contar uma história. Qualquer peça de teatro é uma história. Você pode contar uma tragédia grega, você pode contar uma comédia, uma coisa shakespeariana, você pode contar um musical, você pode dizer... E, de repente, as pessoas param, né? E aquilo é o que você falou, dá um alívio na alma. Você sai dali e é tão bonito, né? Isso dando o exemplo do teatro.
Poderia dar exemplo de outras artes, né? Aquele, no cinema, sabe, né? aquele silêncio, aquele escurinho do cinema, aquele lugar, ou aquela animação de um concerto. A gente precisa disso, a gente precisa. É o nosso lazer, é um conforto, né? Às vezes, tanto o riso quanto as outras emoções, mas assistir um espetáculo, ou contemplar uma obra de arte, ouvir, né? É como uma oração, porque é muito humano. É muito humano e é muito divino também. É onde, às vezes, a gente consegue se aproximar dessa coisa do divino. É isso aí. Falando em divino, vamos ver o que outros amigos da Grace têm a dizer sobre ela. Cheia de homenagem. Eu não sabia. Você não sabia de nada disso? Eu não sabia de nada. Levei um susto. Para mim é um grande prazer poder falar da minha diretora e amiga, Grace Janucas, uma mulher corajosa, que sempre abriu as suas picadas para fazer o seu caminho e permitir que outros também fizessem, sempre trabalhou com muita gente, abrindo espaços para todos nós. Eu acho que uma mulher que vem do extremo sul do país só podia ter esse norte. A verdade e a crença na natureza, nos animais, nos amigos que aqui tem, os que já se foram. E é por isso que todos nós somos tão gratos e amamos tanto essa mulher. A Grace e eu nos conhecemos ainda em Porto Alegre, na Faculdade de Teatro, em 1984. Nesse mesmo ano, ela veio embora para São Paulo e 12 anos depois, em 96, eu chegava aqui na Pauliceia para trabalhar no Grupo XPTO, onde, agradável surpresa, fomos colegas novamente. Ficamos um tempo no XPTO e não muito depois, em 2001, já estávamos juntos outra vez para fazer a Terça Insana. De lá para cá, nunca mais paramos de trabalhar juntos. E sou muito grato a Grace por ter me estendido a mão e me feito descobrir que podia também fazer humor. Um beijo, Grace. Te amo. Lindo. Roberto Camargo, Agnes Juliane, meus amigos, grandes atores, grandes parceiros, anos de trabalho juntos, né? Só de Terça Insana, muito tempo, né? Porque a Terça Insana é um projeto que durou, assim, 14 anos direto, né? Hoje, de vez em quando, a gente faz umas coletâneas no nosso acervo. Então, Robertinho e Agnes sempre comigo, sempre parceiros, sempre muita troca. Eu não sabia o que eu queria ser, assim, mas eu me imaginava num lugar, trocando muitas ideias, com muito bom humor e crescendo, sempre aprendendo mais, e sempre querendo, adquirindo mais conhecimento e conseguindo entender melhor o meu entorno. Eu queria ser antropóloga, né? Ele é antropólogo, o Ah, André. que beleza! De calças espinhosas. Não, mas eu não fui. Não, mas você é de espírito, tenho certeza. Assim como eu. Então, porque isso me interessa, né? A nossa civilização, as nossas ideias sempre me interessaram. E acabei caindo no teatro, e dali eu me descobri. Que o teatro é uma aula de antropologia, né? Exato. De conhecimento de cada personagem, de pesquisa profunda. Porque a pessoa vê o resultado daquele trabalho no palco, não sabe, às vezes, o percurso imenso para chegar naquela personagem, para estudar o seu tempo, o seu jeito, né? Exato. Os seus motivos, o seu contexto é muito importante. E eu acho que quando um dia eu estava na Terça Insana e me dei conta, a gente estava numa reunião de criação, estávamos todos às gargalhadas, cada um trocando conhecimento, e cada um vindo com as suas ideias e tal. Então, assim, eu, sem querer, meio que construí um lugar que eu sonhei estar, né? E por isso que a Terça Insana foi tão divisor de águas. E eu costumo chamar que é uma comédia filosófica, porque a gente pensa junto. A comédia, né? A comédia sempre foi um excelente veículo, uma excelente ferramenta para a gente pensar o nosso comportamento, né? Porque às vezes, se eu vou falar alguma coisa, esse negócio de ficar enfiando o dedo na cara da plateia ou do público, sabe? Você está errado. Não, nós somos, né? Nós vamos pensar com bom humor sobre nós, porque todo mundo erra. E todo mundo que tropeça, e não tem nada de engraçado nisso. A gente levanta e anda, né? E, aliás, na comédia se diz muitas verdades, de claro. maneiras leves. Desde Shakespeare, né? O bobo dizia o quê? A verdade.
para o rei, né? Exato. Só que brincando, né? Lógico. Entrando em outros elementos para aliviar e para trazer aquela sabedoria também, né? O Oscar Wilde, com suas Oscar frases Wilde, geniais, aqui mesmo, olha, pelo amor de Deus, né? O que eram essas comédias que tinha aqui no Brasil, né? As comédias de circo que apresentavam nos circos. Tem coisas maravilhosas, né? Autores, dramaturgos aqui incríveis, né? Dos primeiros tempos que começou a se escrever no Brasil, tem coisas maravilhosas. E olha, a gente está chegando ao final do programa, uma sugestão para o povo de São Paulo, já estreou no Teatro UOL essa peça linda em que Grace Janucca dá vida a essa mulher inesquecível, presente, que é Dercy Gonçalves. Quem não viu ainda, e com certeza vai continuar viajando, porque é uma peça impressionante. A gente está no Teatro UOL, né? E vamos fazer turnê pelo Brasil, continuar nossa turnê Brasil, Nordeste. Vamos fazer Rio de Janeiro também, gente. Então... Venham, quem puder, venha. Vamos juntos louvar a genialidade e a originalidade de Dercy Gonçalves. E a peça chama Nasci pra Ser Dercy. Quando vocês virem Grace Janucca no palco, você vai falar assim, nossa, realmente ela nasceu para ser Dercy. Não é nada, não é nada. Não, na verdade, a peça é uma historinha de uma mulher. Mas eu não vou contar para eles irem ver. Sabe quem nasceu para ser Dercy? Dolores Gonçalves Costa, que é o nome de nascença dela. E aí vocês vão descobrir que espetáculo maravilhoso. Ai, querida. Não, eu nasci para interpretar Dercy, pode ser. Obrigado, gente, pelo carinho, pela audiência. Obrigado, querida Renata. Volte outras vezes aqui para estar com a gente. Obrigado a essa plateia linda. E obrigado a você que está em casa e que nos dá autorização para fazer parte da sua vida. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Beija-me, deixa o teu rosto coladinho ao meu. Beija-me, eu dou a vida pelo beijo teu. Beija-me, quero sentir o teu perfume. Beija-me com todo o teu amor, senão eu morro de ciúme. Ai, 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 que coisa boa, o beijinho do meu bem. Dito assim parece à toa o feitiço que ele tem.